Boa tarde, hoje estamos aqui com nosso consultor, diretor financeiro aqui da IPEX, o Ramon, e também com o Júlio, que é gerente do Banrisul, da cidade de Itapema, e também um grande consultor financeiro, para uma conversa acerca de alavancagem financeira. Espero que vocês curtam. Pode se apresentar, Júlio? Contar um pouco da sua história. Então tá, não temos muita história, mas vamos lá, vamos puxar o currículo aqui. Então, prazer, meu nome é Júlio, atualmente estou como gerente geral da agência do Banrisul lá em Itapema, pouco mais de 5 anos, aí, quase 6 anos na agência, e de Banrisul fazem aí 18 anos, mas o que eu me considero mesmo, eu sou um vendedor, e aí eu tenho mais de 30 anos de experiência, né? Então, na área de vendas, 30 anos de experiência, e a área bancária, 22, 23 anos mais ou menos trabalhando no setor. Então já deu para acumular um pouquinho de história e experiência aí. Claro, e pegou muitas modificações nos últimos 20 anos, né? Sim, eu comecei a trabalhar em banco em 94. Então, real, pegou no real. início do Plano Real, Exato. do antigo Unibanco. Sim. E pegamos inclusive ali aquela fusão do Unibanco com o antigo Banco Nacional. Sim. Então, toda essa vivência do banco lá da década de 90 eu vivi um pouco, né, como é que era, e também aprendendo a trabalhar com uma moeda estável, com uma economia estável, porque até então, na década de 80, a gente não tinha isso, né? Não. Era hiperinflação, planos em cima de planos para poder estabilizar a economia, mas foi no Plano Real realmente que começou, né? Claro. Foi alguma coisa mais concreta, né? Até então foram feitas experiências aí em outra oportunidade com outros colegas, nós falamos aqui que o pessoal quem estava à frente da fazenda, da economia do Brasil, só sabia cortar zeros, né? Só sabia cortar zeros. E que fazia? Congelava como uma tentativa aí desesperada, né, de conter a inflação, enquanto que o gasto público nunca foi tratado, né? E para surpresa de zero pessoas, nós estávamos conversando ontem, a Selic aumentou e vamos aumentar mais, né, Júlio? E aí, como é que fica, né? E aí, bola de cristal, cartas, Olodum, pra onde é que a gente vai? O que tu imaginas aí? Eu sempre penso que, assim, situações que aconteceram com frequência no passado têm uma boa chance de acontecer novamente no futuro. E a receita que a economia, né, o governo atualmente vem utilizando, a gente já viu o resultado dela quando foi também utilizada no passado. Em alguns momentos ela ajudou. Num primeiro momento ela ajuda a economia do país, né, onde ela estimula crédito, estimula o consumo. Por outro lado, depois ela vem o repique, né, disso aí, que é onde a produção não atende à demanda. E aí a gente começa com os níveis de inflação, e aí para controlar a inflação o governo vem aplicando então o controle da taxa de juros, né, subindo a taxa de juros para controlar a inflação. O que a gente vê hoje é uma situação bem interessante. Na verdade, é o quê? É um governo que não tem controle sobre seus gastos. Sim. E aí provoca com isso uma desvalorização da moeda, a valorização do dólar vem acontecendo, né, continuamente, e também esse descontrole nas finanças provoca também uma inflação, um repique de inflação. E aí tem que usar do artifício, o Banco Central usa do artifício de aumentar a taxa de juros para poder segurar e manter o nível da inflação dentro da sua meta ali que ele estipula, né? E dessa vez não vai ocorrer exatamente na vídeo que nós participamos hoje de manhã, né? Não vai ocorrer porque não basta só tentar segurar a taxa de juros, o gasto público cada vez mais alto e a inflação está aí. Começa pela mão de obra que não existe, a maioria da mão de obra está só se utilizando de algum benefício social, ou seja, Bolsa Família, Bolsa Boate, Bolsa alguma coisa nesse sentido, e isso acaba inflacionando o mercado. Não estou falando só da mão de obra da construção civil, que é o nosso caso aqui da IPES, com a consultora, mas de todo o segmento. E isso vai ter que ser repassado pelos preços, né? Na semana passada eu ainda passei na rede de supermercado e bati uma foto de um peru, R$300. Eu disse, meu Deus, R$300, um peru. Que peru caro. Peru do quê? Peru de picanha? Não, brincando, trocadilho. Peru, o que tem ali? Até pouco tempo atrás a gente comprava por 99. Então, às vezes, a tomada, a cesta de avaliação dos preços, elas não são bem feitas. Se pegar aí um detergente, produtos de limpeza, elas estão na casa. E o que acontece é que a gente está vendo aí um mundo paralelo, né? A Argentina,
que até pouco tempo atrás estava como o Brasil como a Argentina, e olha, não precisa fazer muito raciocínio. Eu estava olhando o Milei derrubou uma inflação de 25% ao ano para 2, se eu não me engano, ali 2 ou 1,5%, diminuiu o gasto público e o crescimento está vindo. Agora, esse modelo brasileiro de entender que endividamento público tem que fazer parte do PIB é a mesma coisa que eu peguei lá no banco, contrair 10 milhões de empréstimo jogar no meu caixa, eu estou crescendo, né? Estou crescendo para baixo. O que eu vejo é que o governo realmente não tem um controle de gastos, ele não tem uma política clara com relação à economia. Tem uma situação que o governo coloca que é o estímulo de apoios sociais e de apoio através de medidas socioeconômicas para distribuir renda de uma forma que não é a que o mercado olha com bons olhos, né? Através de Bolsa Família, outros incentivos assim, e não apoia quem realmente produz. No caso, toda a indústria, seja ela da construção civil, da alimentação, qualquer outra indústria, elas não têm o apoio que deveria ter do governo para estimular. E esses são que realmente são os grandes fomentadores da economia, né? E, na verdade, o capitalismo é que faz a coisa funcionar. Geração de riqueza, né? Geração de riqueza com trabalho. Até usando o caso aí do nosso presidente, né? Eles falam, né, do SUS e tudo mais, mas que bom que tem o capitalismo, que o nosso presidente pode ir para um hospital de primeira linha, né? Graças ao quê? Ao capitalismo. Porque sem o capitalismo não teria um investimento no hospital, bons médicos, equipamentos, não teria um jato lá disponível para ele chegar rápido. Né? Então, que bom que o capitalismo existe, que puderam propiciar um pronto atendimento para o presidente. Né? Então, olha só, né? Capitalismo para nós e socialismo para eles. Né? Hipocrisia. Hipocrisia. Provavelmente, alguns que estão nos acompanhando vão, não, mas vocês não entendem o que realmente o que é o socialismo, né? Eu também não entendo. Eu não também a gente ficar discutindo aqui não vai resolver. Não vai resolver nada. A gente tem que olhar hoje como sair, como continuar os investimentos, como continuar produzindo, como continuar gerando riqueza numa situação atual do governo, do país, né? na questão da economia. Esse que é o ponto que a gente tem que... Mesmo com esse cenário, que se você coloca assim, são empresários, são consultores, estão colocando o pior cenário possível, por que eu vou investir? Não é. Não é nesse sentido, tá? Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Existe aí uma situação, um risco iminente, só que puxamos para velho, né, cara? Aquela história lá dos meus avós, quem compra terra não erra, né? Quem compra o imóvel bem, vai acontecer. Hoje, nós estamos aqui discutindo algumas situações, hoje inclusive nós discutimos muito naquela vídeo ali, sobre algumas alternativas que iniciaram no Brasil, né? O próprio consórcio, né? Sim. O consórcio ele foi criado por um grupo de funcionários, né? Eu não sei se sabe da história aí. Sim, a história conta isso aí. Um grupo de pessoas, colegas queriam comprar um produto e ninguém tinha dinheiro para comprar o produto sozinho, se juntaram. Quem sabe a gente junta e cada mês a gente vai dando para aquele produto. E eu vivi isso em 92, tá? Provavelmente o pessoal da Rede de Aço vai me ouvir, o Everaldo Agostinho, o Márcio Matiola, que estão lá no EDIR. Nós fazíamos um consórcio lá dentro, na época das eleições. O indexador era um videocassete, porque tinha a inflação galopante. Então, todo mês nós fazíamos 12 pessoas que colocavam dinheiro, todo mês saía atualizado pelo preço do videocassete. Mas o indexador, porque GPM, Cruz Credo, dólar, então era o preço do... E isso tomou uma proporção tão grande lá dentro que foram criados outros grupos. Tem pessoal que, eu quero ser sorteado lá quando eu vou casar. A metodologia é essa. Tá? É a questão a questão da gente colocar. E não tenha dúvida que o consórcio hoje, diante de uma escassez aí de crédito imobiliário, de falta de funding
que veio a origem da poupança, do FGTS, o consórcio voltou a ser aí uma alternativa. Eu queria aqui, baseado, infelizmente, o nosso público não estava naquela vídeo hoje, que foi muito, muito bacana com a diretoria do Banrisul, mas dá uma pincelada como é que a gente pode alavancar os nossos negócios com o consórcio. Então, Vende teu peixe, cara. então vamos lá. Bom, o consórcio ele já é um produto do banco e de outros bancos também utilizado como produto de crédito. Em algumas determinadas situações a gente consegue utilizar o consórcio como produto de crédito. Como? Bom, eu posso estar precisando de um crédito para adquirir um bem, ok? Mas na verdade eu olho o mercado e vejo que as condições de taxas de juros estão um pouco altas, né? E aí não me é favorável fazer um financiamento para adquirir aquele bem porque o meu custo financeiro vai ser caro. O consórcio ele pode entrar com alternativa, porque na medida que eu entro num grupo de consórcio que já tem um comportamento de andamento de lances ali, eu consigo mais ou menos ter uma visão de qual é o comportamento de sorteio, de lance daquele grupo. Sim. De valores. Tem uma certa rotina, né? Eu consigo mais ou menos ver assim, um grupo de imóvel ou de veículos, eu tenho lá um percentual de lance na faixa de 30%, 40%, 50%. Se eu tenho recurso para comprar o produto que eu tenho que dar uma entrada, eu posso pegar mais um pouquinho de dinheiro, entrar no consórcio, dar o lance, fazer a oferta do lance daquela carta que eu adquiri e aí utilizar a carta de crédito para comprar o bem que eu estou adquirindo. A contrapartida disso é que o consórcio não tem taxa de juros. O consórcio, né, para muitos aí que talvez não saibam, ele tem taxa de administração. Esse é o custo financeiro do consórcio. A taxa de administração nada mais é do que o valor que eu pago para um administrador, que é o dono do consórcio, para fazer toda a gestão daquele grupo, dos pagamentos, da adimplência, da aplicação do recurso. Então, alguém tem que fazer essa gestão, né, para que aquele grupo de consórcio tenha o caixa suficiente para gerar recursos para que possa todo mês contemplar um cotista. Então essa taxa de administração, se a gente diluir ela ao longo do tempo de cada plano, a gente vai ver que é muito baixa. Para imóvel é 0,30%, 0,32% ao mês a taxa de administração. Para veículo um pouquinho mais, 0,40%, 0,45%. Então, comparando isso a uma taxa de juros de financiamento, é menos de um terço. Com certeza. Eu tive essa experiência. Eu fiz um consórcio de um imóvel Itaú, tá? Itaú. E colocando em relação aos financiamentos do mercado, né, que colocavam saque, enfim, o que temos, ele foi muito, eu estou falando assim, uma diferença muito grande, mas se eu fosse financiar 300 mil, eu ia pagar 600, eu financiei 300 mil, não cheguei a pagar 400, tá? Só para ter uma ideia. A gente vive uma situação hoje em função da alta da Selic e também na nossa situação atual hoje da economia também e dos consumidores, né? Quem aplica, quem faz a aplicação de seus recursos, a gente vê uma mudança de comportamento, né? Quem aplicava na poupança antes eram pessoas de mais idade, pessoas mais conservadoras, que achavam na poupança ali um tipo de aplicação financeira mais segura, mais tranquila. Embora não tenha uma rentabilidade melhor, mas com mais segurança para ele aplicar. O que acontece? Esse pessoal que olhava a poupança como realmente sim um produto de aplicação financeira, eles estão diminuindo. Né? As pessoas estão envelhecendo, não estão mais participando de uma economia ativa, e quem está vindo agora dessa geração mais nova, que está gerando recursos, que está gerando dinheiro para aplicar, não olha mais a poupança com o mesmo interesse. Eles preferem aplicar em ações, é um público mais qualificado, tem mais informação, com a questão até da internet mesmo, todo mundo tem informação, pode aprender sobre aplicação financeira, então eles vão para outros produtos financeiros e não vão para a poupança. Sim. O que acontece com isso? A poupança começa a ter mais saques do que depósitos. E aí o seu fund, que nós chamamos, né, o seu saldo vai diminuindo. E a poupança, para quem não sabe, é a base de todo o sistema financeiro que faz que traz o recurso, gera o recurso para o crédito imobiliário.
Então a gente tem lá poupança e também o saldo do FGTS, que aí é uma exclusividade da Caixa Econômica. Só que o FGTS também está tendo saque, né? A gente tem a questão do saque aniversário, que as pessoas estão fazendo bastante, né? Estão tirando o dinheiro do FGTS, financiando junto aos bancos para poder utilizar o recurso. Então diminui. Isso aí provoca o quê? Uma diminuição do funding, da poupança. E aí os bancos acabam tendo que restringir esses financiamentos. Então a Caixa já entrou com medidas, né? Elevou o percentual máximo ali, diminuiu o percentual máximo de financiamento, né, para 70%, era 80%, baixou para 70%. Todos os bancos estão tendo um critério mais forte para poder selecionar as operações de crédito. Então, Itaú, Bradesco, se eu não me engano, eles limitaram o financiamento. O Bradesco, eu tenho certeza, limitou o financiamento a 1,5 milhão. Sim. Não está fazendo acima disso aí. Assim, né? O Banrisul suspendeu a linha de crédito imobiliário até esse final do ano. E aí vão estudar a volta dela para o ano que vem. Não sabemos em que período, pode ser em janeiro, fevereiro, março, não sabemos. Né? E talvez se voltar, vai voltar numa modelagem diferente. Tá? Talvez algo assim como a Caixa fez, alterar o percentual máximo de financiamento, o valor, enfim. Talvez colocar algumas condições para que o cliente que quer ter um financiamento, ele já seja cliente do banco há mais tempo, já tenha um relacionamento já de mais tempo com o banco. Então, vai ficar um pouco mais elitizado chegar nesse crédito aí. E uma pergunta que eu fiz numa reunião em Porto Alegre para um dos diretores do banco foi: diretor, com visão de mercado, qual vai ser o futuro do nosso crédito imobiliário no país? A resposta dele foi simples, eu já esperava, que era assim, ó: se não tiver uma medida do governo federal, não vai ter mais crédito imobiliário. Sempre foi. Ponto. Mas já tivemos crise do crédito imobiliário lá em 2011, em 2005, 2006, alguma coisa assim, teve uma redução de funding. Ok, mas era um outro momento da economia, era um outro momento até da sociedade. A gente ainda tinha as pessoas aplicando em poupança com mais força do que agora. É diferente. Então, acredito que se não tiver um crédito, assim como tem no crédito rural, um crédito equalizado, com juros subsidiado do governo, talvez a gente não tenha de novo uma pujança do crédito imobiliário como a gente teve lá em 2012, 2013 e agora está batendo ali 2021, 2022, que bateram todos os recordes de financiamento. E aí, como é que a indústria da construção civil vai se comportar nesse cenário? Se ela precisa de crédito não só para se financiar suas obras, quando a gente tem ali o plano empresário, mas também para financiar o comprador, o consumidor. Tem que se pensar em alternativas. E pensando nessa situação, e aí novamente a gente coloca o Grupo IPEX como uma empresa um grupo de vanguarda, né, por todas as situações aí que o próprio bairro, a própria cidade, a própria região já tem, identificando, né, percebendo pela movimentação, pelos projetos, pelos programas que já foram lá, falando aqui das situações futuras, projetos futuros, como a CIPEX, sobre a Marina, enfim. Se você analisar, poxa, diante desse cenário, por que a IPEX está investindo? Porque a economia é igual a histórica, ela tem altos e baixos. Então, é você ter robustez para uma eventual situação de crise. Você está bem, e isso a gente tem. E saber que depois de uma possível crise, tá, existe a oportunidade. E nós estamos no meio da oportunidade agora. Porque, Emanuel, tem um pessoal que coloca: não, está na hora de comprar, não compre imóvel agora porque ele vai baixar. Negativo. Pelo contrário, eu estou colocando: compre imóveis agora, porque vai aumentar. Essa taxa de juros está aumentando. Se os insumos estão aumentando e a própria valorização, aí é uma situação, agora que você tem que comprar imóvel. Nós temos casos aqui de há 3 anos, nós estávamos comercializando aí o metro quadrado a R$4.000, né? 4, 5. E hoje nós vendemos a 10 e 15. Mas já vendemos mais alto. 3 não conta, né? Assim, A 12. A 12. Imóvel, se tu olhar numa linha do tempo, a evolução do preço, do custo, ele sempre vai ser valorizado. Assim como a gente olhar o dólar. Se olhar o dólar numa linha de tempo de 10 anos, o dólar nunca diminuiu. Sim. Assim,
teve oscilações de preço, mas o dólar não saiu de R$ 4 e voltou para 3. Não, ele saiu dos 4 já foi para 5. Sim. E dos 5 agora foi para 6, e dos 6 vai para 7. Não, E a tirando mesma esse, coisa com o imóvel. claro, e tirando esse trocadilho que acabamos brincando aqui, mas eu não tenho dúvida, tá? E pode cobrar aí, na perto, daqui a 3 anos nós vamos estar falando de R$ 18 mil. E naturalmente, De uma se forma hoje a gente natural. fala que é um absurdo R$ 18 mil o metro quadrado, né? Não vai ser. Daqui a um tempo vai falar naturalmente 18 mil. Vai, Quem é que falava em comprar um carro popular e pagar R$ 100 mil há algum tempo atrás? sim, sim, Né? sim. Eu não estou falando de muito tempo atrás. Não. Vamos colocar aí 5, 6 anos atrás. Que é o concorrente do imóvel, né? Porque no final do ano, o carro é o maior concorrente do mercado imobiliário, né? E aí, falando um pouquinho do crédito imobiliário que as pessoas às vezes colocam, mas eu vou fazer um financiamento de 30 anos, eu vou pagar, em 30 anos, eu vou pagar 3 vezes o valor do imóvel que eu estou comprando hoje. Mas o teu imóvel vale 3, 4 vezes mais daqui a 30 anos. E a dívida tá mesmo. É. Sendo que eu posso também abater bastante. Pode abater, pode liquidar antes, mas assim, se você olhar só o horizonte de tempo em 30 anos, o imóvel também vai valorizar. E dependendo da região e que tipo de imóvel e onde vai comprar, a valorização é maior ainda. Então, se a gente olhar só para o nosso mercado aqui de Santa Catarina, e mais especificamente aqui para Balneário, Camboriú, Itapema, Porto Belo, vamos colocar agora Pissarras também, que está numa grande expansão, né? Então, qualquer investimento em imóveis aqui nessa região, ele vai ter uma valorização ao longo dos anos, naturalmente. Mas, Júlio, salvo engano, o prazo médio de liquidação dos financiamentos bancários são em torno de 8 a 10 anos. A Caixa tem um estudo que ela coloca de 7 a 8 anos, a média de liquidação. Porque isso é a alavancagem. O que acontece? Poxa, eu preciso pagar 300, 400 mil reais, eu não posso dispor de 3 mil. É que nós estamos falando da alavancagem. O consórcio cai bem nisso, porque consórcio cai bem. Tu pode pagar, porra, eu preciso comprar um imóvel de 500 pau, eu não tenho, tal. Não, faz a alavancagem. Eu vou pagar o dobro. Não precisa tu pagar de trás para frente, aí tu vai fazendo a tua alavancagem. Quando eu vou fazer um financiamento imobiliário, eu faço a simulação e aí tem aquelas regrinhas. Bom, o valor da parcela tem que caber dentro de 30% do meu comprometimento. Sim. Só que eu vou fazer uma simulação e a primeira parcela é a parcela mais alta, porque tem todo o saldo devedor ali. Né? Então, já calculou o financiamento, o saldo devedor, então eu preciso ter uma renda maior. O consórcio não tem juros, tem taxa de administração, a parcela é menor e o prazo não é tão diferente. Hoje nós temos grupos de consórcio aí com 120 até 180 meses, então eu posso adquirir uma carta de crédito onde a parcela vai ser menor e aí o meu comprometimento exigido pode ser menor também. Sim. Então, o que acontece? Eu posso adquirir um crédito além do que eu iria fazer de financiamento. Sim. Entendeu? Se eu colocar hoje na conta a parcela de um financiamento de 500 mil reais, eu preciso ter lá 17, 18 mil de renda, para adquirir uma mesma cota de crédito de 500 mil reais, eu não preciso ter toda essa renda. É? Claro, porque a parcela vai ser diferente. Sim. Entendeu? Olha só. A parcela vai ser diferente. Olha a alternativa. Então, se eu comparar as duas situações, se eu com meus mesmos 18 mil reais eu consigo financiar 500, daqui a pouco eu consigo comprar 600, 700 mil em crédito com meus mesmos 18 mil. Eu estou falando isso numa situação de pós-contemplação. Certo. Porque quando eu compro uma carta de crédito, eu não preciso comprovar renda, não preciso comprovar nada. Eu estou só pagando algo que eu ainda não adquiri. Que é um investimento, depois é endividamento. Sai de um investimento para o endividamento. Exato. No momento que eu sou contemplado, seja por sorteio ou por lance, agora eu tenho um crédito. Sim. Então agora para mim ter esse crédito, eu tenho que ter as condições que para ter crédito são obrigatórias. Eu não posso ter nenhuma restrição e tem que ter uma renda compatível com a parcela que eu vou pagar. Sim. Entendeu? Só que aí tem um detalhe. Se eu adquirir uma carta de crédito, de 500 mil reais, que me exigiu uma renda de 18 mil na hora que eu comprei, mas se eu dei o lance e já amortizei, já dei o lance ali, lance embutido, meu saldo devedor é menor, já não preciso nem de 18, eu posso ter uma renda menor. Claro. Entendeu? Então, tu constrói inversamente oposto. Eu posso desenhar um modelo, por exemplo, um modelo de financiamento para uma pessoa baseado no que ela tem de renda hoje e fazer uma simulação de quanto que ela pode dar de lance, quanto que ela pode usar até de lance embutido, e ela pode usar até o FGTS para dar lance, se tratando de carta de imóvel, e saber qual vai ser a parcela futura dela e qual vai ser o comprometimento dela. Sim. Em relação à renda.
Então eu consigo fazer todo esse cálculo, toda essa simulação e dizer, ó, tu pode adquirir tanto de carta de crédito. Sim. Ah, mas agora essa parcela é alta, mas no momento que tu der o lance contemplar, que tu abater o teu saldo devedor no lance que tu deu, e usar o lance embutido, ou até o FGTS, o teu saldo devedor vai ser uma coisa, tua carta de crédito é outra. Posso ter uma carta de crédito de 600 e ter um saldo devedor de 300. Sim. Entendeu? E a minha parcela vai ser em cima dos 300. Claro. Entendeu? Com detalhe, né? Com detalhe. Tu podes comercializar ainda, né? Tem um mercado de venda de... Tem um mercado de pós-contemplação, assim, tem várias empresas de consórcio que trabalham com isso, né? O cliente entra num consórcio para guardar um dinheiro, fazer um investimento, é contemplado, não vai usar, coloca a carta no mercado para venda. Quem está disposto ou tem a necessidade urgente de adquirir uma carta de crédito, uma oportunidade, uma carta contemplada, ele vai pagar um ágio. E esse ágio aí gira em torno de 15, 20%. Eu iria perguntar isso. Dependendo do tipo de carta, prazo e condições, até 20% de ágio. Claro. E aí, qual é o investimento que num ano vai te dar 20% de rentabilidade? Sim. É? Sim. E moto. Com certeza. Na praia, né? Mas com certeza você vê que é interessante, né? Porque você faz um financiamento bancário, você contrai uma dívida, né? Você faz um consórcio, é um investimento, ele vira uma dívida contemplação, mas mesmo na hora que você for contemplado, na pior das hipóteses, que você não tem um cadastro, você não tem, que isso dificilmente acontece, você repassa a carta para alguém. Eu tive uma situação de um cliente bem interessante. Pouco antes da pandemia, eu fiz uma venda para um cliente que ele queria fazer uma compra para adquirir lá um veículo e adquirir um valor X de cartas conosco, um valor bem considerável. Só que ele não tinha pressa para dar lance, nem para contemplar, ele foi deixando. Veio a pandemia. As cartas de crédito de consórcio, algumas delas, né, a boa parte delas até então, qual era o índice de atualização da carta? Era o valor do bem, do veículo. Então tinha lá uma carta que correspondia a 100% de um T-Cross, outra correspondia a 80% de um Corolla. Então tem vários tipos de carta. O que aconteceu com os carros ali depois da pandemia? 21. Tiveram um aumento expressivo. Uhum. Então esse cliente, sem querer, ele teve uma valorização do investimento dele. Mas ele pagou a parcela mais alta. Ok, ele pagou lá 10% a mais na parcela de R$1.000, mas a carta de 100 mil valorizou também 10%. E aí passou 2, 3 anos, ele pediu o levantamento das cotas dele, né? Então, aqui tem X cotas e tal. E quanto tem de crédito? Tem tanto. Pô, mas a conta por baixo dava em 30% a valorização das cartas de crédito dele. Porque o bem atualizou, subiu muito os carros, né, na época. Sim. Então, sem querer, isso aí foi uma sorte, claro, né? Mas também a gente coloca o consórcio como também uma possibilidade de investimento. Certo. No momento certo, ele acaba Ele está mais colado com uma realidade, né? A impressão do bem ali. Hoje nós temos cartas de crédito que já não são os bens de referência que nós chamamos, a gente já utiliza o IPCA. Sim. Tá? E no consórcio de imóvel a gente tem o INCC, que é uma correção anual. Então é mais estável até. Você vem pagando a parcela anualmente do consórcio, né, de imóvel, e ele tem anualmente ele tem o reajuste pelo INCC. Está na faixa aí de 8 e pouco por cento acumulado no ano. Sim, mas na realidade do crédito também ele tem um reajuste, né? Então ele acaba tendo esse índice precisa ter esse reajuste, né? Precisa ter esse índice de referência para quê? Para manter o poder de compra da carta de crédito no momento da minha contemplação. Sim, ele acompanha o imóvel. Então, acompanha o imóvel. Então, assim, se eu compro um imóvel, uma carta menos aqui, né? Olha. 8%. Então, assim, é para manter o poder de compra da carta de crédito. Então, daqui a 10 anos, a minha carta aqui eu comprei de 100 mil, se não tivesse correção, ela ia valer 60. Eu não ia comprar nada com 100 mil. Eu tenho que manter o poder de compra da minha carta de crédito. Por isso que a gente usa o bem de referência ou então um índice, né? Então, 27.
Ou É um videocassete. começou com videocassete. Videocassete. Eu acho que até um videocassete deve ser caro, mano. Porque eu não vi mais. Deve ser um produto de luxo hoje em dia. Antiguidade, né? Meu Deus do céu. Rebobinar a fita, né? Por favor, rebobinar a fita a hora que entregava, né? Era um trabalho. Era um trabalho. Era uma briga quando chegava nas locadoras, aquele filme bom. Tinha lista de espera, né? Tinha que esperar, Né? Imagina, tinha fila de espera. Esperava. Meu Deus, aí alguém teve a ideia do Netflix, foi embora, né? Esses dias eu vi uma história que a Netflix tinha sido ofertada para Blackbuster, né? E o cara, é verdade, esse é só porra, por que não fiz esse negócio, né? Mesma coisa que a situação da Kodak, né? A Kodak também não enxergou ali a questão das câmeras digitais e morreu também. A gente tinha tecnologia para... Foi a primeira Tinha tecnologia. Nós temos uma pós-graduação no mundo inteiro de empresas que não ficaram bitoladas, não tiveram a humildade de entender o mercado, as percepções, os novos meios de consumo. A gente já conversou ali, hoje o nosso cliente, né, Manuel, é diferente do cliente de 10 anos atrás. Os próprios imóveis da construtora que já são com essas concepções, tem lá o espaço podcast, enfim, tem a pandemia trouxe isso, deixou muitas pessoas trabalhando em casa, né? Então tem quem não se adaptou, a Hamilton ficou na máquina. A vida moderna, ela se transforma e cada vez mais de uma forma mais rápida. As pessoas têm demandas diferentes. Sim. Então, se antes a gente demorava uma década para ter uma transformação social, hoje isso ocorre num ano. Sim. E as demandas estão, por isso que, claro, a IPEX tem que estar antenada ao que o cliente está demandando, porque você vai começar uma obra que vai entregar daqui a 4, 5 anos, né, tu não pode entregar um imóvel defasado, né, com que daqui a 4, 5 anos o mercado demanda, tem interesse em consumir. Então tem que estar sempre atento a isso aí. Isso vale para tudo, tá? O banco também, falando um pouquinho agora aqui do nosso negócio, os bancos também tiveram que se adequar. A pandemia, ela provocou uma aceleração dos processos de digitalização dos bancos que iria acontecer em algum momento, só que a pandemia agilizou todo esse processo. E falando mais especificamente do Banrisul, né, um banco que, apesar de ser um banco tradicional, 98 anos, um banco que prioriza muito o atendimento, né, pessoal do cliente ali, ele teve que se atualizar também, teve que se digitalizar. Aí ainda aconteceu a situação da enchente esse ano, que o banco teve que acelerar vários processos de digitalização, manter agências que foram simplesmente a água levou a agência embora. E como é que funciona o sistema daquela agência? Quantas agências lá? Tens ideia que foram destruídas? Que eu saiba hoje que ainda não voltaram, acho que tem em torno de 10 agências que ainda não voltaram ainda. Bastante? Não voltaram. Tem agências que foram fundidas, né, fusionadas com outras agências. Alguém achou algum caixa eletrônico boiando? Teve uma agência de Mussum, se eu não me engano, na enchente anterior já tinha sido levada à agência. Aí eles botaram... Isso aí foi o rapaz lá da segurança que teve na agência outro dia me contou. A agência de Mussum já tinha sido afetada por uma enchente, arrebentou o prédio. O que o banco fez? Botou uns containers e fizeram a agência lá provisória. Provisório, permanente lá, provisório. Nessa enchente aí, eles acharam um container 6 quilômetros depois, adiante do rio. Literalmente o banco foi até o cliente, né? Foi embora. Então, assim, e o banco teve que lidar com essa situação, teve que fazer a chamada virtualização de agências, que até então a gente não tinha, né? Então o banco teve que adequar todo um sistema para que o cliente não ficasse sem a sua conta, sem acesso à sua conta, sem o aplicativo, que antes era tudo centralizado na agência, né? O servidor da agência. Um dia para o outro não tem mais agência, como é que faz? Todo esse processo teve que ser agilizado, implantado. E faz o recorde, né? Cara, dia e noite. Dia e noite. Não tinha. A gente estava lá em Porto Alegre e vendo ali a realidade da enchente, como é que foi, né? E conversando com o pessoal lá, e o pessoal contando como é que foi trabalhar naqueles dias, né? E eu disse lá para um colega, assim, a gente estava aqui em Santa Catarina, a gente via as notícias, via a situação. Só que uma coisa a gente viu, em nenhum momento, desde que deu a enchente lá naquele período, em nenhum momento a gente ficou sem sistema. O banco em nenhum momento caiu o sistema. Certo. Mesmo com o prédio do banco embaixo d'água. Sim. Né? Então, investimento que o banco fez em tecnologia... Eu fui prova disso. Uma oportunidade, a gente fez uma vídeo com os executivos da área de crédito imobiliário. Um estava na praia, o outro estava no outro
lado da cidade, mesmo com boinha no braço, mas o pessoal não deixou. O pessoal trabalhando. Tem peças importantes, né? Pessoas dentro do banco que trabalharam full time, assim, naquela época da enchente ali. E juro, sempre aparece aí um mito e tal. E um dos mitos aí, já que tocou no assunto dessa questão da enchente no Rio Grande do Sul aí, que é uma situação que Santa Catarina já enfrentou bastante no passado, fez o dever de casa, vai ocorrer, mas ocorre com muita menos frequência que havia atualmente. Salvo engano, a Defesa Civil de Santa Catarina já tem uns equipamentos muito... a dor ensina a gemer. Mas algumas pessoas, o banco sofreu, o banco vai quebrar, tira o seu dinheiro de dentro do Banrisul, o que que... E a gente vê uma situação muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, o banco está bem capitalizado, o banco tem recursos. O banco, como eu falei antes, ele é um banco tradicional, ele atrai ainda muito investidor tradicional, né? Tem investidores que vão ir para o banco digital porque tem uma série de produtos, enfim, um perfil de atendimento diferente, mas a maior parte do investidor, quem aplica em CDB mesmo, ele é mais tradicional, ele é mais conservador, ele vai buscar instituições já que se provaram ao longo do tempo. O Banrisul tem 98 anos. Puxa sardinha pro Banrisul. Acho que a diferença do Banrisul é que ele é um banco de primeira linha e que tu tem um contato direto com o gerente. Acho que atendimento. E o grande investidor quer isso, né? Todo mundo quer ter um atendimento diferenciado. A gente não quer um 0800, a gente quer alguém para conversar, para realmente tirar nossa dúvida. Coisa que outros bancos aí do mercado, hoje o gerente não tem autonomia nenhuma, tu não consegue ter um contato direto com onde está teu dinheiro. Tivemos algumas situações aí de outros bancos que a gente trabalha aqui na empresa que para resgatar um valor ficamos 3 meses para achar uma solução. Sim. Esse é o grande mote, assim, que o presidente Lemos, né, nas reuniões, em todas as manifestações dele que ele faz internamente, também publicamente, né, em nome do banco, ele coloca, né, que é o nosso foco é o cliente e nós temos que fazer muito bem o atendimento. Tá? Então, o atendimento, independente se ele vai ser presencial lá na agência ou se vai ser pelo aplicativo, que hoje a gente faz tudo pelo celular, né? Inclusive até o banco lançou essa semana a conta internacional. Então, o cliente hoje ele pode abrir a sua conta no exterior, ter uma conta internacional, ele pode carregar na sua conta valor em 5 moedas diferentes. Então, o Manuel, por exemplo, vai viajar, vai para o exterior, ele pode carregar na sua conta um valor X, não precisa carregar em espécie, o dólar, o euro, carrega na sua conta, pede um cartão de débito, um cartão internacional de débito, e ele vai poder fazer pagamento a débito lá, sem ter que usar o cartão de crédito, e aí não paga aquele IOF caríssimo que a gente tem no cartão de crédito. Então, assim, o banco está se modernizando, está trazendo produtos. Isso é importante, então, para o brasileiro que mora lá, ele pode abrir a conta no banco e ter a sua conta internacional. Pode fazer câmbio, pode passar de uma moeda para outra, faz o câmbio. A gente tem alguns clientes que é de fora. Hoje a gente está com o produto disponível para a pessoa física, mas eu acho que logo também para a pessoa jurídica vai entrar, mas a pessoa física hoje já tem disponibilidade. Você pode ter a sua conta internacional e utilizar lá fora, ou deixar o recurso numa moeda, porque quer investir em dólar. Como é que eu faço? Comprar dólar? Não. Pega o teu dinheiro, converte ele para dólar, deixa na tua conta, na tua global account e deixa ali. A hora que tu achar que o dólar está num preço favorável, tu queira vender, converter de novo para reais e realizar o lucro, pode fazer isso aí, não tem problema nenhum. Não, isso, cada produto que você elencou aqui foi originado de um problema, né? Sim, exatamente. São soluções demandadas de uma situação que aconteceu e teve que agilizar um processo. Para quem está nos acompanhando no podcast, o pessoal começou com um cenário horripilante, falando lá. Não, nós estamos falando de um cenário que nós não temos medo, né? E nós estamos, com tudo que acontece no mundo, nós estamos aqui arquitetando, além dos nossos empreendimentos, mecanismos para facilitar a vida do nosso cliente, para que nenhuma crise impacte de uma forma direta em nossos projetos. Se adaptar, né? Sim. Se a gente olhar ao longo do tempo, acho que todo mundo aqui, acho que o mais novo é o Emanuel, né? Mas se a gente olhar aqui na nossa vida... Tu tá com 50... 52? Mesmo idade. 52, então assim, a gente já passou por um bocado de crise, já viu de tudo.
Quando que na tua vida adulta ou adolescente ou até na infância, tu percebeu o país vivendo uma economia 100% estável, pleno emprego, sem crise, sem nada? Quando que isso aconteceu? Alice no País das Maravilhas. Nunca aconteceu. Nunca. E nós estamos aqui, Sim. né? Então, assim, é normal da economia do Brasil e também das economias, né, dos países da América Latina ter não tem uma moeda forte, tem uma insegurança jurídica e uma insegurança política muito forte ao longo dos anos, sempre teve todos os países, né? E mesmo assim as economias se mantiveram sempre pujantes. A gente fala da Argentina em crise, tudo, mas a Argentina é um dos grandes parceiros do Brasil na parte de consumo. O argentino é um público consumidor. Vai chegar o verão aqui, Balneário vai estar lotado de argentino, Itapema também, então a economia se adapta, o povo se adapta. E as plataformas vendem também esse tipo de desastre, desespero e situação. Isso é o consumidor dele, né? E é um produto da empresa. No outro podcast teve mas é uma frase que é certa. A grande certeza que a gente tem na vida é a mudança, né? Então a gente está em constante mudança e tem que se adequar às mudanças que o mercado traz. E nosso talento é se adaptar a essas mudanças. É aquele detalhe, nós somos um país de mais de 200 milhões de habitantes, você sempre coloca, o movimento gera movimento, sabe, Manuel? Eu para sair de casa, hoje lá do Criciúma, tive que acordar, tomar banho, usei o elevador, energia, produto de sabonete, peguei o carro, na verdade, usei o combustível, usei o pneu, isso aí vai gerando economia. Todo mundo que sai para trabalhar hoje, independente do cargo, né, está consumindo alguma coisa. E aqui você colocou muito bem, as pessoas estão aqui dentro de um país de estabilidade, a gente veio construindo dos seus pais, construindo patrimônio, meus pais não crise com inflação, claro. Então, é aquele detalhe, a gente não pode ser míope em relação aos acontecimentos. Agora, não dá para ficar hipnotizado e vendo o leão 20 e meia, cara. Claro. É verdade? O brasileiro tem essa capacidade de se adaptar e enxergar a oportunidade no problema. Eu queria ver, numa situação de vida real nossa aqui, pegar um americano e um inglês e colocar na mesma condição de vida nossa, ver se ele ia se adaptar tão fácil. Isso é fácil, não. Isso é fácil. É só tu ver aquele programa Guerra na Selva, na Amazônia. Vem fuzileiros navais do mundo inteiro e ninguém consegue terminar. O nosso tunelão, a pessoa Yanomami vai pro meio do mato, os caras, aqueles loirinhos mariner não pegam eles nunca. Então é exatamente isso. E adaptação. E que bom que a gente está vivendo esse momento e que bom que a gente está aqui na região aqui de Santa Catarina, né? Eu sou gaúcho, então é um privilégio estar aqui nesse estado trabalhando e é um privilégio a gente estar nesse momento aqui vendo toda essa pujança, esse crescimento. Olhando, por exemplo, Camboriú há 20 anos atrás, ninguém ia imaginar que Camboriú ia estar nesse crescimento, né, Emanuel? Até tu falou que tem um dado aí que é a cidade que mais tem demograficamente mais cresce, né? O crescimento demográfico de Santa Catarina no último censo, a cidade de Camboriú, não, Balneário Camboriú foi a cidade que mais cresceu. 60% de 3 mil habitantes. E tem uma perspectiva de, nos próximos 10 anos, crescer, dobrar. Então, o que leva a isso, né? Leva, claro, a condição geográfica, né? Por estar próximo da praia, enfim, todo mundo quer morar na praia. Mas eu acho que também são as condições, né? Que a cidade coloca para o investidor, que as pessoas colocam também na situação de vir aqui buscar uma vida melhor, porque é um estado que é mais fácil para o empreendedor começar um negócio, querendo ou não. Santa Catarina, ela está ainda dentro do ambiente econômico nacional, ainda é um estado que ainda ajuda, facilita, melhora o processo para o empreendedor começar um negócio, começar a trabalhar. Você está no valor de trabalho. O grande pleno emprego a gente está vivendo aqui em Santa Catarina. Sim. Vagas, excesso de vagas. Desburocratização na abertura de empresas. Em alguns estados aí, você leva aí alguns meses. Santa Catarina consegue abrir uma empresa em um dia. Enfim, isso facilita também, porque daí é dinheiro do mercado, né? Na realidade, quando você retém, represa isso, é menos dinheiro circulando. Uma das situações aí que você consegue estudar foi na época da pandemia, quando criou-se o Auxílio Brasil, ao invés de dar dinheiro para o Estado, aí eu falo município, se deu dinheiro diretamente
ao pessoal. O CPF. É o CPF. E aquilo ali circulou, poxa, circulou de uma maneira fundamental. Tanto é que hoje aí quem utiliza e beneficiário de algum bolsa está ali como empregado, né? Estão utilizando o IBGE, mas isso é outro lado. Eu vi até o Jorge Gerdau teve no Primocast, né? E aí justamente falou sobre isso. O que é melhor? O pessoal fala com o grande empresário, né? Grandes fortunas. Mas o grande empresário não fica monopolizando dinheiro. O dinheiro dele está... Se ele ganhou bastante dinheiro, ele vai investir mais dinheiro. Isso é mais dinheiro na economia. Enquanto se o imposto for maior, é mais dinheiro para o Estado. E o Estado, hoje a gente vê esse retorno do Estado, não vem. Tem menos dinheiro girando na economia e no setor produtivo. Certamente. O que move tudo, no fim, é a iniciativa privada. Claro. Aí voltamos à história do capitalismo. Bendito o capitalismo, que pôde propiciar um pronto atendimento do nosso presidente. Claro. Sem depender Se o governo manda ainda num copo... nós dependemos só do SUS, eu acho que a gente não tinha presidente hoje, né? É verdade. Enfim, se assumiu. Eu não sei o que está querendo dizer, mas... Deixando a hipocrisia de lado, né? Então, esse discurso raso aí de esquerda, socialismo, e tem que taxar o rico, não é por aí. Não é por aí. Mas, Júlio, a mensagem do nosso podcast aí, acho que eu entendo ser bem otimista, apesar, como iniciamos, colocamos o cenário, claro, não adianta tampar o sol, repetindo. Mas já temos essa experiência no Brasil, né? O Brasil desde que foi descoberto, né? Desde que era monarquia, virou república, golpe em cima de golpe, modelos econômicos totalmente equivocados, né? Muito me lembro na época do Delfim Neto, você lembra? Delfim Neto, na época, ele era ministro da Fazenda, na época até de João Figueiredo, né? Depois aí veio a eleição indireta, ganhou o Tancredo Neves. E aí, ali, não assumiu o Sarney, ali foi um festival de ministros ali, até o Wilson Funaro, que era da Troll, né? Lembra? Dono daquela empresa de... Foi também. E cada um tinha um plano Funaro, plano Bessa, cada um ia batizando. Eram planos imediatistas e muito simplistas para a complexidade da nossa moeda na época, né? Sim. Da nossa economia. Querendo ou não, o Brasil ele saiu de um período de estabilidade política e econômica na década de 50, e aí na década de 60 tivemos ali então, né, problemas políticos que levou os militares ao poder. Teve uma certa estabilidade, uma grande evolução. Se a gente olhar hoje a política de habitação surgiu lá em 1964. Sim. Foi com o primeiro governo dos militares, em 64, que saiu a montagem do sistema financeiro de habitação. Era o BNH, né? O BNH. Tinha uma demanda por moradia muito grande no país, sempre teve, ainda tem até hoje, mas foi ali em 1964 que foi instituída uma política de moradia para a população, para atender, para viabilizar financiamento. E aí, o que era essa condição? Era possibilitar que as instituições financeiras tivessem segurança para poder emprestar recursos por um prazo longo e uma taxa adequada, e as pessoas também pudessem se comprometer com uma dívida de longo prazo sem acabar com a sua renda. Foi ali que começou. Então, o sistema financeiro de habitação começou ali. Então, aí de lá para cá tivemos, claro, crise do petróleo na década de 70, isso aí tudo ajudou a endividar o Brasil, que aí o Brasil adquiriu uma dívida grande no FMI, até chegar na década de 80, e só na década de 90 que realmente conseguiu arrumar a casa. Né? E o Brasil teve grandes oportunidades ali na década de 2000 também, de se tornar um grande player mundial, só que se deixou levar pela má gestão. Quando as commodities estavam ali muito altas, o governo, em vez de investir, fazer investimento correto, né, em autossabotagem, né? Que é o caso agora. Que é o caso agora. Investir em educação, investir em infraestrutura, né? Dos BRICS. Tem ali Rússia, guerra. A Índia se tornou cara e tem um descontrole ali que o pessoal não consegue entender muito bem a economia.
China está nessa crise com os Estados Unidos, que hoje é uma guerra fria entre os dois. Sim, A oportunidade seria nossa de recebimento desses valores, infelizmente estão perdendo. Já perdeu no primeiro momento, está perdendo de novo, né, a barca do tempo de se alavancar como economia. Aí fica a pergunta, será que é o país que não quer ou são os outros países que manipulam os governos brasileiros para que o Brasil também não cresça, né? Não se torne uma potência? A gente acaba sempre esquecendo de olhar a política externa do país, né? Será que a China realmente quer que o Brasil seja tudo isso que pode ser? Será que os Estados Unidos quer também? A gente não sabe. Tem todo um problema externo aí que interna também, já debatido a questão aí do Pacto Federativo. O Estado do Nordeste tem o maior número de estados, e queira não queira sempre. sempre vai puxar contra os três, parte do processo da gente dos investimentos, do retorno dos impostos. Esses pesos precisavam ser revistos, tá? Porque não estamos dizendo que o Nordeste não é isso, mas é injusto para nós. Eu não estou dizendo que é injusto para nós. Eu acho que o Nordeste ainda não tem uma sociedade madura suficiente para escolher políticos adequados para poder dar a direção dos seus governos. Mantém ainda, como existia antigamente, o voto de cabresto, né? Sim. O coronelismo, a política do coronelismo, lá ainda é muito forte, então esse pessoal se mantém no poder, mantém o controle do povo, mantém eles lá com Bolsa Família, vários outros produtos de assistencialistas e não deixa o povo se desenvolver por conta. Já não é o que acontece aqui na região sul, que o povo, sim, já é politicamente um pouco mais esclarecido, né? O povo gaúcho mesmo é politicamente mais esclarecido, apesar de a gente ter algumas questões lá de muito racha, né? De partidos, né? A gente tem muito forte lá a esquerda, a direita muito forte lá no Rio Grande do Sul, mas é um povo politicamente mais esclarecido. E o povo daqui não pode depender do governo. Não pode. E a empresário daqui só se fortaleceu porque ele sabe que é o que a alternativa está criando. O povo ficar esperando o governo criar um fundo para resolver essa vida. A Caixa vir nos salvar. O povo catarinense ele aprendeu aqui a ser empreendedor, né? Se desenvolver na parte da agricultura também. Se a gente olhar o Oeste, Santa Catarina é muito desenvolvido. Inclusive a agricultura só se desenvolveu porque não tinha subsídio, né? Sim. Teve que fazer por conta e hoje é o que segura o país, é o commodity que segura o país. E a construção civil também, se tu olhar hoje, o que financia a construção civil hoje, né? O que são? São os empreendedores que colocam seu capital próprio para investir e as pessoas que acreditam naquele empreendedor que vai levantar um empreendimento, que vai valorizar e que vai vender e vai realizar um lucro, senão também não teria. É uma ginástica, uma engenharia, literalmente. Mas que bom que não tem. Quanto menos depender do governo, eu acho que é a melhor alternativa para a gente não ficar preso às condições dele e se limitar. Falou voto, isso é o cabresto. Enfim, acho que eu entendo que moradia é direito de todo mundo, mas a renda das pessoas deveria estar em pauta. Você fala aí na escala 3x2, 4x3, mas ninguém fala em diminuir os encargos da folha. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se cada colaborador entender quanto ele custa para o empresário, ele vai. Mas isso é normal, é para criar aquele famoso guerra de classes, né? Enfim, o vilão é o. Eu estava brincando, a gente estava brincando quando nas novelas das 8 na Globo, o empresário é o vilão. É uma vada. É a máxima de Maquiavel, né? Dividir para dominar, né? Manter um grupo contra o outro, tu vai ter a domínio sobre os dois sempre. Sim. Mas, enfim, Júlio, te agradeço muito aí pela sua conversa. Eu gostaria já. O que é importante, Manuel? A gente sempre fala de um tópico. Hoje a gente estava falando de uma alavancagem, né? Mais para a pessoa física. Depois a gente fala sobre as pessoas jurídicas, acho que é importante. E falar para alguns produtos que são importantes. Eu estava aqui no outro dia, eu estava falando de seguro de vida. Seguro de vida, e até uma colega, estava aqui, ela colocou uma situação que é muito bacana. Se eu sou teu sócio, né? Eu te escolhi para ser sócio, tu não escolheu para ser sócio, o teu filho não me escolheu para ser meu sócio, daqui a pouco desaparece eu, como é que fica? Então é importante, eu tenho que bancar, é importante desmistificar essas questões do consórcio, essas questões, não pega o dinheiro do banco, peraí. Uma coisa é você pegar dinheiro de uma forma racional, outra coisa é lá na noite pro dia. Por que existe o banco?
para começar. O banco existe porque as pessoas que têm dinheiro guardado, elas não têm tempo nem capacidade para administrar esse dinheiro para quem elas vão emprestar. Tem que ter alguém para fazer a gestão desse risco, para escolher quem pode receber esse dinheiro, quem eu vou ver que eu posso emprestar esse dinheiro para essa pessoa, que ela vai me conseguir pagar, que ela está me dando garantias e que eu vou ter uma rentabilidade com esse dinheiro. E vou devolver para ela como rentabilidade do seu investimento, que é o aplicador. E onde é que eu vou conseguir dinheiro emprestado? Eu vou chegar para o Emanuel direto para ele, vou pedir: Emanuel, me empresta 100 mil, que eu tenho um projeto assim, assado. O Emanuel, primeiro, não me conhece. Ele não tem nenhuma expertise, nada de gestão de risco para olhar para minha cara e dizer se eu posso ter o dinheiro emprestado dele. Mas o banco tem. O banco tem todo esse know-how, toda essa expertise, né? Desenvolveu toda uma questão sistêmica para fazer uma avaliação de risco para dizer quem pode receber, quem pode ter esse empréstimo e quem não pode. Então, o banco é necessário. Ah, mas eu não tomo dinheiro do banco porque é caro. O que, mas vai tomar dinheiro de quem? Do agiota? Vai pagar mais caro? Precisa. Então, os bancos são necessários e fundamentais para a economia para fazer essa gestão, esse movimento do dinheiro. E onde ele está superavitário, movimentar para quem está precisando, e nesse meio tempo aí, claro, o banco vai ganhar o seu spread, mas todo mundo ganha. Quem precisa de dinheiro para fazer um investimento, botar um negócio de pé, fazer o negócio funcionar, vai precisar de dinheiro, vai tomar no banco. Né? Vai pagar o recurso, vai devolver o recurso e daí para frente vai seguir o seu negócio. Né? E quem tem dinheiro guardado precisa rentabilizar o seu dinheiro. Então, aplique o dinheiro no banco, que lá ele vai ter os produtos mais adequados para o perfil dele para ter uma rentabilidade e valorizar o seu patrimônio. Senão, se eu resolver pegar todo o meu dinheiro e emprestar por conta, certamente eu vou perder quase tudo. Com certeza. Eu não vou ter a expertise de um banco para poder fazer a gestão de risco por quem pode eu posso emprestar e quem eu não posso. Né? E eu também, se eu não tivesse o banco, eu não ia conseguir captar dinheiro no mercado. Circular, né? O banco faz circular. Tem que circular. É necessário. Exatamente. Desmistificar um pouco, não. É o banco que está... Não. As taxas de juros aumentam exatamente por aquilo que nós falamos. A dívida pública está lá na estratosfera e os bancos começaram lá atrás, milhares de anos atrás, lá com os mercadores, né? Que iam da Europa para a Ásia, e aí nesse meio tempo alguns precisavam de dinheiro para comprar mercadoria, e naquele meio do caminho lá tinham alguns... Sim, é um homem do banco. O cara ficava no banco. Essa história. O judeu ficava no banco. Ficava ali, ele controlava. Para quem ele precisava de dinheiro, ele prestava. Quando vendia mercadoria, pagava ele de volta. Geralmente era um banco. Aí ficou o banco. A história da economia, da atividade financeira é maravilhosa. História das navegações, nós temos papo para... Como a economia é importante no aspecto de cultura, né? Vamos falar um pouco aqui da região, só para finalizar. Itapema, Balneário Camboriú, graças à economia, trouxe o que é uma de cultura, né? Uma multicultural. Você passa hoje em Balneário Camboriú, parece que tu está... Londres, né? Tu consegue identificar. Isso traz uma energia boa, isso traz novos negócios. Claro. Isso acaba impactando. Então, o dinheiro circulando traz oportunidades. O ambiente, né? O ambiente melhor, né? Mais motivado, mais voltado para a prosperidade, para crescimento, enfim. A gente tem que sair daquele clima de tudo é ruim, pior cenário, e não tem que sair disso. Claro, tem que olhar sempre o melhor cenário. Sim. As oportunidades. Né? E por isso que nós estamos aqui. Manuel, agradeço aí o espaço. Privilégio estar aqui. Júlio, agradeço novamente. Eu não sei se você deixou alguma mensagem, né? Onde te encontrar, onde não te encontrar. Deixa a palavra finais aí contigo. Colocando aí que a gente está à disposição, né, lá na agência do Banrisul lá de Itapema. Aliás, a melhor agência do Banrisul, né? Literalmente na praia, né? Não sei como é que tem um conceito de praia. Beira-mar. O EPI ali é a cadeirinha de praia, né? Meu EPI, eu bebo com o pessoal que esse é o meu EPI.
EPI é protetor solar. Que bom, que prazerzão. Então, à disposição, próximo papo que tiver, me convide. Com certeza. Relacionado a crédito, investimento, Régua de recebíveis aí, vamos dar uma régua de dar uma aula aí recebíveis, que eu recebi do Júlio. Tem muito assunto aí para tratar, e o ouvinte aí que segue o canal, né? Eu acho que informação é fundamental, né? É verdade. Demais, a gente tem, claro que informação demais às vezes atrapalha, né? Então, Mas aí é dado. é. Tem muito dado e não tem informação. Hoje o que mais tem é dado. Dado disso, mas a informação mesmo é pouco. E o bom é conversar e conviver com pessoas que têm experiência, têm vivência de mercado, estão trazendo o que está acontecendo, o que pode acontecer aí. Então, acho que é interessante esse canal aí que vocês abriram para os clientes da IPEX para ficarem antenados aí, né? Está acontecendo, rolando na economia aí, principalmente voltado ao mercado imobiliário, que eu acho que é o que interessa mais esse público, né? Com certeza. Mas isso interessa tudo. Obrigado, Júlio. Obrigado. Obrigado. Até mais.